Você acredita que a princesa Isabel foi a grande heroína dos escravos quando ela assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888? A história real não é bem essa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este Canal Amador. Eu sou Marcela Amador. Resgatar a história do povo brasileiro perpassa por desconstruir mitos como da princesa Isabel e do dia 13 de maio. A história do Brasil é marcada por mais de 300 anos de escravidão. E para falar do dia da abolição, eu preciso falar que onde houve escravidão, houve resistência. Sempre houve resistência. Os cativos se rebelavam, incendiavam plantações, quebravam ferramentas, se recusavam a trabalhar, agrediam feitores e senhores. Formavam grupos de fugitivos, os quilombos, e também organizaram movimentos e revoltas pelo fim da escravidão. Por que e como se deu a abolição da escravidão no Brasil? A dependência do Brasil à Inglaterra já estava posta desde o início do século XIX. E a pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão era intensa. Então a Inglaterra era abolicionista? Vamos entender isso direito. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial e precisava, assim, de mão de obra livre e assalariada. E, principalmente, precisava aumentar seu mercado consumidor. A Inglaterra proibiu o tráfico negreiro em 1827, mas a lei no Brasil só virá em 1850. Por isso que no contexto desse intervalo surge a expressão para inglês ver, pois o Brasil não podia romper com a Inglaterra. Depois da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, era uma questão de tempo para a abolição. Não seria mais possível sustentar essa estrutura escravista no Brasil. Ainda assim, ela só foi abolida em 1888. Medidas foram tomadas para a abolição gradual e para minimizar os danos à elite latifundiária. O tráfico interno, entre as províncias, a Lei de Terras de 1850, que previa que as terras públicas deveriam ser vendidas por valores elevados para afastar poceiros e imigrantes pobres. A Lei Visconde do Rio Branco, Lei do Ventre Livre de 1871, que previa que os filhos de escravos nasceriam livres, mas ficariam sob a tutela do senhor até completar 8 anos, quando o senhor decidiria se os manteria até os 21 anos ou se os libertava sob o pagamento de uma indenização do governo. Lei Saraiva-Cotegipe, Lei dos Sexagenários, de 1885, que previa que ao completar 60 anos, o cativo receberia a liberdade. É um escárnio essa lei. Muitos nem chegavam a essa idade ou eram desinteressantes aos senhores. A partir de 1880, os movimentos abolicionistas ganham destaque e grande divulgação entre a população, com figuras importantes como André Rebouças, Joaquim Nabuco, Luiz Gama e José do Patrocínio, entre outros. A modernização chega ao Brasil e, aos poucos, a agricultura deixa de ser a única alternativa econômica e aparecem outros grupos sociais. Os que ainda estavam apegados ao escravismo eram os fazendeiros do Vale do Paraíba, que concentravam suas riquezas nos escravos. Em 1887, o exército também declarou que não mais desempenharia o papel de capitães do mato, em busca de escravos fugidos. A proposta da lei da abolição foi aprovada por maioria parlamentar. O papel da princesa Isabel foi apenas de sancionar, uma vez que estava no lugar de seu pai, Dom Pedro II. Comenta aqui embaixo se você acreditava que a princesa Isabel era uma heroína. O que aconteceu após a abolição da escravidão no Brasil foi que não houve nenhuma política de inserção do ex-cativo à sociedade. Essas pessoas foram relegadas à própria sorte, criando um abismo de exclusão social e preconceito. É essa estrutura que forma o racismo atual no Brasil, estrutural e estruturado nesse abismo de exclusão social que perpetua nos dias atuais. Resumindo, a Lei Áurea foi aprovada por maioria parlamentar e sancionada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, o que não a caracteriza como heroína.
A abolição foi resultado de um longo processo. Não houve nenhuma política de inserção do ex-cativo na sociedade brasileira, o que gerou um abismo de exclusão social e que estruturou o racismo atual. Todo vídeo, manda para alguém que você sabe que vai gostar. Dá um like e aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana vai ter conteúdo de história. Já sabe, um forte abraço e até o próximo vídeo.